Bom, vamos lá, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Você que está aí em casa com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 26, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. O texto diz assim, olha o que Paulo está dizendo. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Você prestou atenção nesse primeiro verso? Olha o que Paulo está afirmando, que as pessoas que são chamadas não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos os poderosos segundo a carne, e não são muitos os nobres que são chamados. A partir do verso 27, Paulo vai começar a falar da gente. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que são fortes. Opa, aqui eu já começo a me enxergar. Não sei se tão louco, mas certamente muito fraco. Né? Você conhece as suas loucuras, você conhece as suas fraquezas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, ou seja, aqueles que pensam que são alguma coisa, aqueles que sobem num palanque para achar que são alguma coisa. São essas pessoas e estas coisas que Deus reduz a nada, para que nenhuma carne se glorie em sua presença, na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Olha só que texto de Paulo. Paulo ele está começando a escrever a sua primeira carta aos Coríntios. Os estudiosos da Bíblia sabem que a carta aos Coríntios é uma carta que Paulo escreve respondendo uma série de dúvidas e de indagações que aquela comunidade tinha e fazia e precisava de esclarecimentos bíblicos e teológicos para as suas dúvidas e os seus pecados. Então é muito legal como Paulo começa. Então Paulo ele já começa estabelecendo uma ordem ali muito interessante. Olha, não são os sábios segundo a carne, não são os poderosos segundo a carne e não são os nobres. Não são esses que são chamados, não são esses que são os muito chamados, porque é evidente que tem pessoas sábias, tem, é evidente que Deus chama nobres, chama, mas o que Paulo está dizendo é, na sequência, mas Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as pessoas loucas e fracas para confundir as fortes. E são essas pessoas vis, essas pessoas desprezadas que ele tem chamado. E ele chama para a redenção, ele chama para a santificação, ele chama para a transformação. E ele fecha o bloco, o início do capítulo 1, dizendo, portanto, todo aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. A gente está vivendo um tempo e uma crise de um tamanho que todo mundo está percebendo que não tem muito do que se gloriar. As pessoas não têm muito do que ficar se orgulhando, se autoelogiando. Na verdade, todo mundo precisa ficar pianinho, todo mundo precisa se humilhar mais, todo mundo precisa colocar mais o rosto no chão, o joelho no chão, e qualquer motivo de glória, esta glória seja dedicada ao Senhor. Bom, Paulo explica isso e faz a introdução da carta dele aos Coríntios dessa forma. Jesus falou disso? Jesus deixou alguma mensagem para mim e para você falando das pessoas pequenas? Deixou. E é sobre essa fala de Jesus que eu quero refletir agora com você.
Vamos lá em Mateus, capítulo 11. E no capítulo 11, a partir do verso 25, é um trecho muito famoso. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios, aos prudentes, aos grandes, aos que pensam que são poderosos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Jesus, ele olha para os discípulos dele e ele dá essa lição. E ele fala que estas coisas Deus quis revelar aos pequeninos. Estas coisas ele quis transmitir e fazer, tornar conhecidas aos pequeninos. E não aos. Ele fala estas coisas, ele fala de João Batista. Ele está falando de João Batista, e é interessante como o capítulo começa. O capítulo começa, João Batista está preso, e o texto diz que João Batista chama 2 discípulos dele, discípulos de João, e fala assim: vai lá e pergunta para Jesus, porque a fama de Jesus estava muito grande, Jesus estava expulsando demônios, curando enfermos, e aí ele manda pergunta para ele: você é você mesmo? Você é o Messias que a gente estava esperando? Ou a gente deve esperar outro? E é interessante quando perguntam para Jesus a resposta que Jesus dá. Mas antes da resposta, para mim, a pergunta de João Batista é muito significativo que ela faça parte do cânon sagrado, do texto que a cristandade no mundo reconhece como texto inspirado. Meu irmão, meu amigo, meu colega, você que nunca me viu e pela primeira vez está me vendo, se João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que Jesus nesse capítulo explica que é o homem que cumpre a profecia do profeta Malaquias, se João Batista teve essa angústia no coração e essa dúvida a respeito de Jesus, e isso ficou registrado no Evangelho, então eu quero te dizer para você ter calma. Eu quero que o meu coração se acalme, porque a gente pode ter dúvidas, a gente pode ter incertezas, a gente pode fazer questionamentos do tipo: será que Deus está olhando por nós nesse momento? Será que Jesus ele pode me socorrer nesse momento? Será que é Ele mesmo? João Batista, cara, ele teve essa dúvida. E aí Jesus responde, Jesus manda a seguinte resposta: vão e digam lá para João, digam para ele que os demônios são expulsos, os enfermos são curados, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ou seja, Jesus estava falando: João, calma que a minha missão, a missão que o Pai mandou, isso está acontecendo entre nós. Então são estas coisas. E aí o texto avança e Jesus fala de 3 cidades impenitentes, cidades que receberam a visita de Cristo e não creram. E sobre Cafarnaum, Jesus dá uma palavra assim nesse capítulo tremenda. Jesus fala assim: olha, se em Sodoma você deve lembrar, no Velho Testamento, o volume de pecado, o volume de prostituição e de promiscuidade que aconteceu naquela cidade. E Jesus fala: se em Sodoma o Pai tivesse manifestado os mesmos sinais que foram manifestados em Cafarnaum, Sodoma até hoje estaria de pé. Ou seja, o coração dos moradores de Cafarnaum era um coração extremamente endurecido,
que não amoleceu com a presença de Cristo. Então, é nesse momento que Jesus ele olha para os discípulos e fala: aprove ao Pai revelar estas coisas aos pequeninos, revelar para vocês, porque os poderosos, os nobres, aqueles que pensam que são sábios, eles não entendem, eles não recebem essa palavra. E aí Jesus caminha e chega no trecho que é famoso no mundo inteiro e que mexe muito comigo, mexe com você. É quando ele fala sobre as pessoas que estão exaustas, deprimidas, oprimidas, as pessoas que são injustiçadas, as pessoas que estão ameaçadas, as pessoas que estão enfrentando pavor, por medo, por ameaças naturais, ameaças de todos os tipos. E ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Bom, então aqui eu dou uma pausa para refletir com você sobre um dito popular muito famoso nosso. Você já deve ter ouvido. É o dito popular: na porteira que passa um boi, passa uma boiada. A gente já falou isso, a gente já disse isso, já ouvimos isso dos nossos pais, dos nossos avós, muito provavelmente os nossos filhos falarão: na porteira que passa um boi, passa uma boiada. Bom, eu gosto de dito popular porque os ditos populares, esses ditados, eles carregam sabedoria simples, sabedoria clara, sabedoria objetiva, que você não precisa de academicismo para interpretar e para entender. É sabedoria para a vida. Duas lições a gente aprende nesse dito popular. A primeira é que eu acho que ela é muito simples, e eu vou te dar alguns exemplos. Resista à tentação, quando você está num posto de gasolina, de pedir uma nota com um valor mais alto do que aquele que você está pagando, para pegar essa nota e colocar no relatório da empresa, para que a empresa te reembolse. Deixa eu te falar, se você fizer isso uma vez, as notas falsas não pararão, porque a primeira nota é a porteira que foi aberta. O teu caráter já foi violado, a tua consciência já foi violada. Resista a mentir para os seus pais. Quando você mente para os seus pais, a porteira é aberta e novas mentiras virão. Resista a trair o seu cônjuge, porque o dia que você trair uma vez, a porteira foi aberta e as traições continuarão, e não apenas com um amante ou uma amante, mas virão muitas pessoas até que tudo seja descoberto. Fica claro para você a profundidade de um dito popular: na porteira que passa um boi, passa uma boiada. Segunda lição que a gente aprende nesse dito popular: uma boiada não consegue passar por uma porteira no mesmo momento, no mesmo minuto, porque é uma boiada. Imagina, 200 bois. Como é que eles vão conseguir passar ao mesmo tempo? Não dá. Então, olha só, o que acontece? A porteira foi aberta, o primeiro boi passou, vai levar um tempo para que toda a boiada passe. Mas ainda que você, arrependido, queira ir lá fechar essa porteira, é praticamente impossível que você consiga. Por quê? Porque a boiada vem desembestada, com uma força descomunal que ninguém segura, e a boiada passa. E aí já era. Esse ditado se aplica nesse momento à China. O coronavírus podia não ter atingido o mundo. E como que ele não atingiria o mundo? Se a China tivesse fechado a porteira por onde o vírus poderia sair. E como seria isso? Como é que a China fecharia a porteira? Bom, existem hoje na internet revistas, jornais, artigos
muitas teorias da conspiração e eu não vou abraçar nenhuma delas, mas eu vou pegar uma informação que o mundo concorda, a sociedade médica concorda e inclusive os chineses concordam, eles não negam. Ninguém nega que o vírus começou em Wuhan, numa cidade da China, naquele mercado que se vende animais vivos para comer. Veja, o que o governo chinês já tinha que ter feito há muito tempo? Ele tinha que ter fechado essa porteira. E ele deveria ter fechado essa porteira por uma condição sanitária e de higiene para o bem do seu povo. E, por favor, não cabe aqui explicações simplistas e que pegam o politicamente correto com justificativas do tipo: ah, mas a gente tem que respeitar porque é a cultura deles. Menos. Existe limite para esse tipo de discurso. E o limite é a vida, e a vida de todos, inclusive dos chineses. Portanto, se essa porteira tivesse sido fechada, o mundo não estaria passando por isso, pelo menos em relação a este vírus. Nós já temos tantos vírus para a gente enfrentar, e veio mais esse. O vírus do pecado é do mesmo jeito. Ele começa pequeno, tem lá uma porteira, essa porteira não é para abrir, os pais falam, pastores falam, aqueles irmãos mais chegados, aqueles amigos mais chegados que irmãos, e amigos mais chegados que irmãos, quando a Bíblia fala, eu entendo que são amigos bíblicos, amigos que temem a Deus, temem a palavra, respeitam a palavra e não têm medo de falar a verdade para o amigo. Eles não estão ali para puxar o saco de amigo, para ficar agradando o amigo, não. Eles estão ali para falar: amigo, você está errado, você está pisando na bola aqui, volta para o caminho. Então, a porteira está ali e o tempo inteiro aquele adolescente, aquele marido, aquela esposa, aquela pessoa mais velha está ouvindo no seu ouvido ali: abre essa porteira, só para você experimentar, é só uma vez, é só um pouquinho. Aí a pessoa não resiste, alguns não resistem e abrem, e aí bum, estoura a boiada, e aí você não segura mais, porque a carne abriu para as possibilidades todas. E aí, pessoas que a gente imaginava que conhecíamos, elas se tornam irreconhecíveis para a gente. Nas palavras, nas atitudes, nos comportamentos, nos gestos, nas expressões, no testemunho. E a gente fala: caramba, não é a pessoa que eu conheci. Veja, aí a gente chega na palavra de Cristo, para um mundo que está cansado. Jesus dirige aquela palavra para pequeninos, e eu faço parte dos pequeninos. E eu tenho certeza que você também faz parte de pessoas pequenas, que o mundo olha como pequeno, como louco, mas que Deus escolheu para confundir as coisas grandes e sábias e loucas deste mundo. E Jesus olha para essas pessoas e fala: vinde a mim, e encontrareis descanso, tomai sobre vós o meu jugo. E já que eu falei de boi, já que eu falei de boiada, vamos falar do jugo. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente não entende esse texto, mas a comunidade primeva, a comunidade que foi a comunidade que ouviu pela primeira vez as palavras de Cristo, aquela comunidade entendeu. O que é o jugo? O jugo é aquela canga que fica aqui no pescoço de 2 bois, e os 2 bois vão arando a terra. E se você estudar um pouquinho, você vai perceber, pelo menos lá em Israel, mas eu imagino que essa faz parte da cultura da terra, das pessoas que aram a terra dessa forma, uma forma antiga, né? Você hoje já tem arados eletrônicos e tudo mais, máquinas para arar, mas os bois, como era feito? Os 2 bois vão naquele traçado e não pode sair daquele traçado. Ficava um boi manso, e eles pegavam um boi bravo, um boi que ainda não estava domesticado, e colocava junto com o boi manso. Por quê? O boi manso, ele não sai do caminho. O boi manso, ele faz o arado certinho. O boi bravo, o boi que ainda não quer ficar naquele caminho, ele não tem força para arrastar o amigo boi. Ele não tem forças para arrastar esse boi que está junto com ele no arado.
E de tanto ele arar a terra junto com o boi manso, ele acaba aprendendo, ele vai sendo amansado e ele vai estar preparado para comunicar, para ensinar outros bois bravos a também se tornarem mansos. Percebeu a lição de Cristo? Tomai sobre vós o meu jugo. E ele termina falando, eu sou manso e humilde de coração. Bom, se eu tenho 2 bois e o boi manso é Jesus, quem é o boi chucro? Quem é o boi bravo? Quem é o boi teimoso? Quem é o boi que só pisa na bola? Eu e você. Todos nós precisamos nos aproximar de Cristo. Todos nós precisamos estar com Ele. Todos nós precisamos aceitar esse convite dele. Vinde e encontre descanso. Vinde que eu vou fazer com que vocês sejam aliviados. O mundo está num momento de tensão, de peso e de sobrecarga. E eu também, você também, muito provavelmente, as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas casas. Mas nele nós podemos encontrar alívio e descanso para as nossas almas. Para terminar, sabe o que é mais legal do convite que Cristo faz? É que mesmo você estando em isolamento na sua casa e eu na minha casa, nós não precisamos nos deslocar até um templo. Basta um coração contrito e arrependido. Basta que joelhos se dobrem e que você sinceramente coloque a sua queixa, a sua causa, o seu cansaço, a confissão do seu pecado e o seu arrependimento em oração. Que Jesus vem e visita você e mora com você na sua casa e alivia os teus fardos e te prepara e te renova para continuar a caminhada. Sim, continuar, porque essa fase vai passar no nome de Jesus e haveremos de celebrar e louvar novamente. Que Deus te abençoe. Amém.